irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos trazer uma mensagem nesta oportunidade que tem por tema o destino eterno da alma. O tema da nossa mensagem é o destino eterno da alma. E o nosso texto é Mateus, capítulo 16, versículo 26. Mateus, capítulo 16, e o versículo é o de número 26. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Quero ler novamente. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Temos, meus amados irmãos, nesse texto, certo? Uma vida mundana, uma descrição de uma vida mundana que resulta na perdição eterna. Esta é a ideia que o texto nos transmite, que a vida mundana resulta em perdição eterna. Consideremos, pois, o que Jesus nos fala neste texto. Pois bem, Jesus ele nos fala a respeito de ganhar o mundo. Quando ele nos fala neste termo de ganhar o mundo, ele não está falando naquele sentido de ir embora, porque na verdade aqui em nosso meio é um linguajar de quando se diz ganhar o mundo, é porque foi embora, Deus sabe para onde. Porém, quando Jesus fala aqui de ganhar o mundo, ele está falando a respeito de desfrutar das coisas do mundo. Ele está falando a respeito de participar das coisas do mundo. Mas, irmão Isaac, o que é mesmo o mundo? Primeiramente, meus amados irmãos, o mundo é um sistema. Existe o reino de Deus, onde opera a vontade de Deus, onde é um contexto divino, onde os princípios são divinos, são bíblicos. E ao inverso do reino de Deus existe o mundo. E no mundo é um outro sistema. E no sistema mundano se predomina a vontade do diabo, predomina-se a atuação dos demônios e também predomina o ser humano que não tem compromisso com Deus e não quer nada com Deus. Pois nesse sentido, o ser humano, juntamente com o diabo e demais espíritos malignos, estão a formar um mesmo time, uma mesma equipe. E o ser humano, nesse contexto, não pode ser visto como vítima, porque, na verdade, a humanidade, ela gosta do mundo. A humanidade, ela se identifica com o mundo. A natureza pecaminosa que há no homem, a natureza não regenerada que há no homem, a natureza adâmica que há no homem, muito se identifica com o mundo. Tem muito prazer nas coisas do mundo. Nada melhor do que viver no mundo e nas práticas mundanas. Mas como disse, o mundo é um sistema e opera fortemente nesse sistema o diabo. O diabo, inclusive, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é chamado de o Deus deste século. A palavra século é também utilizada no contexto, claro, para também se referir ao mundo. Inclusive, a palavra século
é uma palavra que descreve muito bem o mundo. Como assim, irmão Isaac? Porque século fala de uma época, justamente. E o mundo é algo coerente com a época. Vocês sabiam disso? O reino de Deus é algo que permanece firme em todas as épocas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a reforma protestante, que foi realizada por Martinho Lutero, ali no século XVI, o que nós vemos? Nós vemos que Martinho Lutero, ele voltou 10 séculos ou mais na história do cristianismo para buscar o verdadeiro cristianismo, para aprender o verdadeiro cristianismo, para ensinar e viver o verdadeiro cristianismo. Ele voltou de 10 a 11 séculos no tempo. Por quê? Porque, na verdade, os princípios de Deus são eternos. E aquilo que foi estabelecido para a igreja no primeiro século é o que ainda vale para os dias atuais. Mas quando falamos do império de Satanás ou do império dos homens, porque tanto os homens como Satanás operam neste sistema que chamamos de mundo, este sistema é muito bem definido quando chamamos de século. Por quê? Porque o mundo, ele nunca permanece o mesmo. A igreja, ela deve permanecer a mesma. Porém, o mundo nunca permanece o mesmo. O mundo, ele é de acordo com a época. Por isso, então, que o diabo, Satanás, ele é chamado de Deus deste século. Porque ele é o Deus desta época. Ele é o Deus do sistema que se adapta ao momento, que se adapta às estações, que se adapta às inclinações dos corações humanos. E saibamos que o diabo, com seu sistema mundano, ele tem um terreno muito fértil para trabalhar. E esse terreno não é outro senão o coração humano. O diabo trabalha no coração humano. Ah, coitado do ser humano, o ser humano gosta. Olha, vocês sabiam que os falsos profetas, que os falsos mestres são levantados pelas pessoas? Quando alguém, um cristão autêntico, vê um falso mestre, vê um falso profeta, aí diz assim: coitado deste povo, porque este povo está sendo enganado por este falso mestre, por este falso profeta. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as pessoas, elas levantam doutores conforme os seus corações. Então, as pessoas que estão sendo, entre aspas, enganadas por falsos mestres, estes mestres que as enganam, foram levantados por essas pessoas para falar a elas o que elas querem ouvir. E esta é a verdade bíblica. Estou dizendo com isso que um ser humano que é engolido pelo mundo não é uma vítima, é alguém que tem prazer nas coisas do mundo. Pois bem, eu disse aqui o que é mundo. E Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo todo. O que significa o termo ganhar o mundo? Eu já disse que o termo ganhar o mundo não significa pegar o beco. Ganhar o mundo não significa ir embora. Ganhar o mundo não significa desaparecer. Não significa aqui no texto. Na nossa linguagem significa. Mas aqui no texto, ganhar o mundo significa transitar confortável e prazerosamente
neste sistema diabólico. Entendeu o que é ganhar o mundo? Significa transitar confortável e prazerosamente neste sistema diabólico. Pois aquele que é mundano tanto se sente confortável, como tem muito prazer, porque é o campo dele, ele se identifica, ele gosta. É um contexto satânico, é um contexto diabólico, é um contexto anticristão, é um contexto antibíblico, é um contexto onde Deus não aprova, mas o ser humano aprova. Por quê? Porque não tem vida espiritual. E aquele que não tem vida espiritual, aquele que não tem inclinação para as coisas de Deus, também não tem o vigor espiritual para gostar das coisas de Deus. O homem natural, na verdade, tem aversão para com as coisas de Deus, porque o homem natural não gosta das coisas de Deus. Ganhar o mundo também significa ter poder ou controle financeiro para operar nesse sistema diabólico. Pois alguns transitam, desfrutam e outros operam esse sistema diabólico. São verdadeiros servos de Satanás. Na verdade, qualquer mundano é servo do diabo. Mas tem aqueles que operam o mundanismo. Tem aqueles que são trabalhadores do mundanismo. São aqueles que desfrutam e promovem o mundanismo. Então esses também são os tais que ganham o mundo. Mas que adianta ganhar o mundo todo em termos de sistema? Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ah, irmão Isaac, é uma negociação e tanto, não é? Olha, o mundo tem muito a oferecer. Estou aqui falando de desfrutar das coisas do mundo. Estou falando de operar esse sistema mundano. E o mundo, humanamente falando, tem muito a oferecer, tem muito prazer a oferecer, tem muitas realizações a oferecer. Porém, sabemos que tudo no mundo é passageiro. Só não é passageiro aquele que faz a vontade de Deus. Porém, Jesus fala que não vale a pena. De que adianta granjear o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então Jesus de fato está falando de algo que é o oposto do reino dele, pois no reino de Jesus tem salvação. No reino de Jesus tem a promessa da vida eterna. E o inverso disso é a vida mundana, que traz a condenação. Pois bem, o ser humano ele possui a alma. O que é a alma? A alma somos nós. Porém, somos nós no corpo e somos nós independente do corpo. Porque a alma é a pessoa em si. A alma não é somente uma questão de natureza. O espírito é uma questão de natureza. Mas quando falamos de alma, estamos falando da nossa personalidade. Estamos falando dos nossos sentimentos. Estamos falando do nosso ser, que existe no corpo e existe também fora do corpo. E aquele que está preocupado em somente desfrutar do mundo, que na verdade o cristão não é para se preocupar em desfrutar do mundo em momento algum,
Porque, como disse, o mundo é um sistema. Não podemos confundir o mundo, como por exemplo, com a natureza. Com a natureza. Por que, irmão Isaac, você está dizendo isso? Porque tem crente que acha que tomar banho de um rio é algo mundano. Não, um rio é somente um objeto, uma coisa da natureza. O rio não é um sistema, certo? O rio não é um sistema. Agora, se alguém vai para o beiço do rio e monta ali um aparato que é de acordo com o sistema mundano, aí sim. A pessoa vai para o rio, montou a barraquinha, trouxe sua bebida alcoólica, trouxe o som para ouvir músicas profanas e mundanas, conversas imundas, aí tudo isso é mundano. Mas não é o mergulho no rio que torna a pessoa mundana. Às vezes alguém quer confundir mundanismo com a praia. A praia também foi criada por Deus. Agora, se alguém pratica o mundanismo na areia da praia, ou ali próximo, ou dentro da água, não sei, aí é outra coisa. Mas nós não podemos confundir a natureza, não podemos confundir as coisas criadas com o mundanismo. Mundanismo é um sistema, e aquele que está dentro desse sistema está caminhando a passos largos para a condenação eterna. Então, quando falamos que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma, perder a alma significa perder a salvação. Significa estar separado eternamente de Deus. Olha, meus amados irmãos, nós devemos entender que Deus e o mundano são inimigos. Você sabia disso? Que Deus e o mundano são inimigos? Ai, Deus tem inimigos, irmãos? A Bíblia diz que tem. O mundano é inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras. Tiago aqui não está falando do pecado sexual. Ele está falando da desobediência. Pois a desobediência, espiritualmente falando, é prostituição. A desobediência, espiritualmente falando, é adultério. E ele está generalizando aqui o pecado. E diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que esse texto diz, irmãos? Esse texto diz que o mundano é inimigo de Deus. Entendeu a gravidade do mundanismo? Aquele que é mundano é inimigo de Deus. Aí depois Jesus diz, nesse texto, o que daria o homem em recompensa da sua alma? Jesus está falando o seguinte: olha, prestígio mundano, vida mundana, jamais será útil para resgatar a alma. Porque todo mundano ele é arrogante, todo mundano se sente muito realizado, todo mundano se sente muito dono da situação. Porém, Jesus disse que ainda que a pessoa desfrute de todo o mundo, que tenha ganhado o mundo todo, esta pessoa perderá a sua alma. E não existe nada que ela possa fazer para redimir a sua alma. Eu acho interessante um texto que está no Salmo de número 49, Salmo de número 49, nos versículos de número 6 ao 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Deixa eu abrir aqui um parêntese, olha só, aqui temos aqui a informação.
Aqueles que se gloriam ou confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Irmão Isaac, é pecado possuir fazenda? É pecado possuir multidões de riquezas? Não é. Mas observe o que o texto está dizendo. Aqueles que confiam na sua fazenda e nas multidões da riqueza. Confiar em bens materiais é um estilo mundano de se viver, pois nos moldes cristãos de se viver, nós não confiamos as nossas vidas aos bens materiais. O versículo seguinte do Salmo 49, que é o versículo 7, diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode redimir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Ou seja, somente em Jesus é possível ter a salvação para as nossas vidas. Não existe nenhum outro recurso. Eu vou usar minha riqueza para fazer boas obras. Isso às vezes mexe com muitas pessoas, mas as boas obras não salvam ninguém. O Filho de Deus é praticante de boas obras, mas as boas obras não salvam pessoa alguma. Somente Jesus pode resgatar. É o que está em Colossenses, capítulo 13, versículo 14. E Atos, capítulo 4, versículo 12. Aprendemos, meus amados irmãos, com esse texto, que não há vantagem em viver segundo o mundo. Pois quem vive segundo o mundo, achando que há alguma vantagem, está enganado, está iludido. Como diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está cego, cegado pelo Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que esses não vejam a luz do Evangelho. Viver uma vida segundo o mundo não há vantagem, não há ganho, pois a pessoa perde a salvação, ganha a condenação, e não existe nada que esta pessoa possa fazer, ela mesma, com seus méritos, com suas obras. Esta palavra que estamos ouvindo deve levar o perdido, deve levar cada um de nós a tomar uma decisão, pois não podemos continuar levando esta vida, pois se continuarmos a levar uma vida mundana, perderemos ou nem receberemos a salvação para as nossas almas. Esta palavra deve levar a nós convertidos a reforçar nossa fé, e deve levar os não convertidos a tomar uma decisão. Na vida cristã, o mundo não pode ser encarado com naturalidade, certo? Pois quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem foge das coisas do mundo, foge na direção de Deus. Quem se desvia das coisas do mundo, se desvia indo para a direção de Deus. Isso é natural. Se eu me distancio do mundo, estou se aproximando de Deus. Se eu me desvio do mal, estou indo na direção de Deus. E o inverso também é o contrário. Se eu vou na direção do mundo, estou me afastando de Deus. Mas que possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, que é estarmos bem próximo dele. Para concluir, uma vida mundana resulta em perdição eterna. Um amigo do mundo é um inimigo de Deus. Que possamos viver renunciando o mundo, que possamos viver buscando o reino de Deus e a sua justiça. Amém.
Que Deus em Cristo vos abençoe.